A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, estamos de volta com a Semana Política, com 3 deputados eleitos pelo Distrito de Setúbal: João Paulo Rebelo, eleito pelo PS, Paulo Edson Cunha, eleito pelo PSD, e Paula Santos, eleita pela CDU. Vamos analisar as questões que se destacaram na semana que passou, em termos políticos, mas com uma proximidade regional, com 3 deputados eleitos pelo Distrito. Temos 3 temas em agenda para hoje. A Ministra da Saúde, que está em xeque depois da polémica à volta do INEM, com diversas falhas que terão provocado a morte de algumas pessoas por falta de socorro. É isso que está ainda a ser apurado. O Orçamento de Estado terminou na sexta-feira o prazo para os partidos apresentarem as propostas na especialidade. E sobre mobilidade, transportes, a Fertagos, os comboios vão passar a ser de 20 em 20 minutos e a concessão deste transporte foi alargada até 2031. Hoje começamos por João Paulo Rebelo. Boa tarde, João Paulo. A Ministra da Saúde, no seu entender, tem condições ainda para continuar no cargo, depois de mais de uma semana de polémica à volta do funcionamento do INEM, na sequência da greve que levou a que o Instituto Nacional de Emergência Médica tenha falhado o socorro e alegadamente implicado a morte de mais de uma dezena de pessoas. Este tema já levou tanto o Primeiro-Ministro como o Presidente da República a falarem. No caso do Presidente da República, diz que espera que sejam apuradas as responsabilidades do a quem doer, e há partidos que defendem que a Ministra já não tem condições para continuar no cargo. É também essa a sua opinião, João Paulo Rebelo? Então, muito boa tarde, Francisco, e a todos os que nos ouvem, naturalmente aos meus colegas aqui de debate. Sim, essa é a minha opinião e é também a opinião do Partido Socialista, que de resto já teve a oportunidade de a verbalizar na própria audição à senhora Ministra da Saúde, no âmbito do Orçamento de Estado, mas onde, até por iniciativa da senhora Ministra, se falou justamente desta questão do INEM. Recordo ou informo quem eventualmente não esteve atento a essa audição, que a senhora Ministra começou mesmo por falar do tema do INEM, quando esteve na Assembleia da República para discutir o Orçamento de Estado para o seu setor, para a área da saúde. O Partido Socialista, de facto, entende que a senhora Ministra já não tem condições para exercer o seu lugar, mas, de resto, este é, digamos, diria, uma gota d'água, para utilizar uma expressão popular, num copo que já estava praticamente a transbordar, porque desde o início do exercício das funções da senhora Ministra da Saúde, que se tem acumulado, enfim, no mínimo partes gagas, como se costuma dizer, no seu setor. Agora, enfim, há uma série de episódios, e nomeadamente, e também no Distrito de Setúbal, isso se verifica ao nível das administrações hospitalares, das saídas de administrações sem se entenderem muito bem os motivos, uma agenda, mas enfim, essa, para todos os efeitos, foi sufragada, uma agenda com a qual o Partido Socialista também não concorda, com um foco muito direcionado para a questão da privatização de alguns dos serviços, para as parcerias com privados que, do nosso ponto de vista, não defendem o interesse do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, o interesse nacional. Culminamos, portanto, com este caso, como o próprio Francisco já disse. Todos aguardamos, naturalmente, as conclusões a que as averiguações em curso vão depois, as conclusões a que cheguem, mas há uma coisa que não é prematuro dizer desde já. A senhora Ministra e o seu, enfim,
seus colaboradores mais diretos, e refiro-me também às secretarias de Estado que estão na tutela da Ministra da Saúde. A verdade é que foram informados de uma greve, não reagiram como é suposto a quem governa reagir, que é reagir desde logo com prontidão, reagir percebendo a gravidade da situação que estava em curso, tanto é que, enfim, não é prematuro dizer-se, porque o que se verificou foi que quando, de facto, houve um encontro, quando houve uma reunião, conseguiu resolver-se a situação. Pena foi que essa reunião não aconteceu quando deveria ter acontecido, mas sim o tempo depois suficiente para alguns casos, infelizmente, fatais terem ocorrido. Não me perguntou, Francisco, e concluo com isto, não me perguntou se, independentemente do Partido Socialista ou eu próprio acharmos que esta senhora Ministra da Saúde não tem condições de ficar no cargo, se vai ficar. Eu acredito que não saia por hora, até porque, enfim, compreendo que o Sr. Primeiro-Ministro não tem interesse em, nesta altura, estar a perder, de facto, uma ministra de uma pasta tão relevante para o Governo como é da Saúde, mas acredito mesmo que isso mais tarde ou mais cedo vai acontecer, e bem, porque estamos a falar de uma pasta de enorme relevância para todos nós, e a senhora Ministra, e isto não tem nada de pessoal, como é evidente, já demonstrou não ter, digamos, as competências, não ter a capacidade, não ter, digamos, as condições para gerir uma pasta desta importância. João Paulo Rebelo, relativamente ao Partido Socialista, há quem aponte críticas também, designadamente os novos responsáveis governativos, por um lado por o Partido Socialista ter estado no governo e há essa ideia, essa tese de que deixou o INEM depauperado em termos de recursos, sobretudo humanos. E há também o outro aspecto essa é até uma crítica apontada pelo Primeiro-Ministro, o alegado uso de verbas de receitas próprias do INEM, que tem a sua própria receita através de taxas cobradas aos seguros, juntamente com o pagamento dos seguros, noutros setores do Serviço Nacional de Saúde, por alturas do Covid, por exemplo. Estas críticas reconhece que têm a razão de ser ou não? Francisco, essas críticas fazem parte, e já não é a primeira vez que nestes debates me tenho referido a isso, e sei que é, digamos, uma narrativa que se prolongará no tempo, que é sempre a história que eu acho que da última vez chamei de lenga-lenga, da pesada herança, portanto, enfim, tudo o que correr mal, a responsabilidade ou a tentação vai ser, de facto, atirar para os governos anteriores, atirar para governos do Partido Socialista. Eu, independentemente disso, e não discutindo as fragilidades do sistema, não discutindo algumas carências que evidentemente existem na administração pública, no setor público e particularmente também aqui na área do INEM, a verdade, volto a reiterar, é que esteve ao alcance do Ministério, esteve ao alcance do Governo, esteve ao alcance da senhora Ministra resolver uma situação que acabou por resolver, pondo fim à greve, e, infelizmente, reitero, quando o fê-lo tarde demais. E, portanto, o que houve aqui foi, de facto, uma incúria, o que houve aqui foi incompetência, o que houve aqui foi algo de muito negativo, com um reflexo gravíssimo, o mais grave que pode acontecer, que é de facto quando falamos da perda de vida de pessoas. Isso é o que está em causa. Mas o INEM tem dificuldades. Pois, com certeza, terá as suas dificuldades orçamentais, como de resto muitos setores da administração pública poderiam ter sido feitos investimentos no passado, como no presente e seguramente no futuro haverá sempre
digamos, a oportunidade de melhorias dos sistemas, isso é uma constante da vida, diria. Agora, o que aqui aconteceu foi, objetivamente, uma desatenção, uma desvalorização, enfim, uma falha, um erro que não é possível de ser admitido ao nível, de facto, da responsabilidade de governar um país, não é? Porque estamos a governar, estamos a ser responsáveis pelas nossas atitudes ou pelas nossas ausências de atitude, pela nossa inação, e isso tem um custo muito, muito elevado no setor público de uma forma geral, porque estamos a falar sempre do interesse de todos nós, na saúde, muito particularmente, como digo, e para não me estar a repetir, na nossa própria vida. Portanto, isto é grave demais para efetivamente passarmos ao lado de um episódio desta gravidade. Paula Santos, o Partido Comunista também tem apontado responsabilidades a este governo no que diz respeito ao INEM, não tanto para pedir a cabeça da ministra ou dos outros governantes, não é muito esse o registro do Partido Comunista, mas o secretário-geral do PCP dizia ainda este domingo, num almoço em Sines, aqui no distrito de Setúbal, que esta situação no INEM desmascarou os problemas que o Instituto tem e acusou o governo de empurrar os problemas do país para a frente e até de transformar estes problemas numa oportunidade de negócio para trazer os privados para o negócio da saúde ou para entregar mais atividade no setor da saúde aos privados. Como é que isso está a ser feito? Como é que este problema no INEM pode resultar a favor dos privados, conforme acusa o Partido Comunista? Muito boa tarde, cumprimento todos, cumprimento quem nos está a ouvir. De facto, este governo do PSD e do CDS tem tido claramente essa opção, o conjunto de problemas que identificamos em diversas áreas, seja na saúde, na educação, na habitação, eles têm sido, de facto, como disse o secretário-geral do PCP, têm sido, de facto, utilizados pelo governo como uma oportunidade para transferir para os grupos económicos e para os grupos privados. O INEM e a emergência médica não fica de fora deste conjunto de interesses e ainda esta semana se falava, havia quem falasse, aliás, do INEM como regulador, o que revela de facto essa intenção, essa opção, esse caminho. E aquilo que nós consideramos é que deve ser assegurado naturalmente pelo INEM um conjunto de meios e de prestação de cuidados, ou seja, estamos a falar na área da emergência pré-hospitalar, mas que deve ser assegurado diretamente pelo INEM e pelos seus trabalhadores, reforçando naturalmente esse mesmo número de trabalhadores. Permita-me que eu faça aqui uma referência, porque relativamente à questão se a ministra se deve ou não deve demitir, porque a questão é, mesmo quando há alterações de membros do governo, e já vimos isso no passado, seja em governos do Partido Socialista, seja em governos do PSD e do CDS, a pergunta que eu faço é que tradução é que isso teve na alteração das opções políticas para a resolução dos problemas. Não teve, porque a questão de fundo, e era aqui que eu queria chegar, a questão de fundo são de facto a questão das opções políticas, o caminho, o que é que pretende e o que é que se pretende. E relativamente a esta situação concreta do INEM, relativamente à situação da saúde, a opção por parte do governo do PSD e do CDS é bem clara. Aliás, aquilo que temos visto em diversos aspectos concretos é uma clara intenção de desinvestimento
é uma clara intenção de não resolução dos problemas e é uma clara intenção de privatização destas áreas. Na saúde, são as USF modelo C, são a transferência de utentes para parcerias público-privadas, ao nível dos cuidados de saúde primários, só para dar estes exemplos concretos e específicos daquilo que estou aqui a falar. Ora, aquilo que é necessário para o INEM e aquilo que é necessário para assegurar uma resposta, garantir que de facto há o socorro às populações, há a emergência médica está assegurada, é preciso resolver os problemas estruturais do INEM. E os problemas estruturais do INEM prende-se de facto, em primeiro lugar, com a necessidade da valorização dos seus trabalhadores, dos técnicos de emergência pré-hospitalar, dos enfermeiros, dos médicos, todos os trabalhadores, porque faltam de facto técnicos de emergência pré-hospitalar em número muito significativo, mas também faltam enfermeiros, também faltam médicos. É preciso investimento. Eu recordo que quem fizer uma leitura pelos relatórios de atividades do INEM, também pelos planos de atividades, há um aspecto que é identificado, que é há uma referência a objetivos de investimento em termos de meios de emergência pré-hospitalar, mas muitos desses investimentos que estão previstos são sucessivamente adiados. E, portanto, aquilo que é necessário é, de facto, uma alteração de política, aquilo que é necessário é investimento, aquilo que é necessário é valorização dos trabalhadores e, de facto, dotar o INEM dos meios, quer em termos de trabalhadores, quer em termos de viaturas, para dar a resposta que é necessária para garantir a emergência e o socorro às populações. Mas neste caso é que poderão estar em causa também mortes e várias, com certeza que também concordará que, além de a eventual necessidade de mudança de políticas como defende, é também imperioso apurarem-se as responsabilidades políticas e eventualmente outras relacionadas com estes casos, ou não? Que se apure o que houver a apurar, mas aqui a questão e as responsabilidades estamos a falar da situação em que o INEM se encontra, tem responsabilidades políticas do atual governo que conhecendo a situação, e quando estou a falar conhecendo a situação, sabendo que havia falta de meios do INEM, que havia um problema de fixação de técnicos de emergência pré-hospitalar no INEM, a verdade é que não tomou as medidas que deveriam ser adotadas para ultrapassar esses mesmos problemas. Eu creio que na semana passada até fiz referência a um requerimento do PCP exatamente suscitando estas preocupações e para ouvir a Ministra sobre essas matérias, porque são problemas que já vêm de trás e aqui também o Partido Socialista tem responsabilidades relativamente nestas matérias, porque também não adotou as soluções que eram necessárias para resolver estes problemas, porque eles são conhecidos. Há muito que tem vindo a público que faltam técnicos de emergência pré-hospitalar, há muito que tem vindo a público os elevados ritmos de trabalho destes trabalhadores. Estes elementos são todos públicos e a questão que se faz é porque é que não se resolveram estes problemas conhecendo-se. E o atual governo, também tendo conhecimento desta matéria, também não o fez, porque quando entrou em funções, no final do mês de março, início de abril, poderia, desde logo, ter iniciado um processo de negociação coletiva com as respectivas organizações sindicais para valorizar as carreiras dos diversos profissionais do INEM. E a verdade é que não o fez, exatamente para assegurar que o INEM dispunha das condições de trabalho, que o INEM garantia a valorização dos seus trabalhadores, e a verdade é que este governo não o fez. Portanto, queria colocar todas estas matérias no quadro da responsabilização política, porque estamos a falar de um conjunto de problemas, como já referi, não quero estar para não me repetir, mas estamos a falar de um conjunto de problemas que são públicos, que eram do conhecimento quer do anterior governo, quer do atual governo, e a verdade é que quer o anterior, quer o atual, não fizeram aquilo que era necessário para, de facto, inverter a situação com que o INEM se vinha a confrontar desta falta gritante de trabalhadores.
Paulo Edson Cunha, avolumam-se as vozes a dizer que a Ministra não tem condições para continuar no cargo. A Ministra já deixou perceber que aguarda as conclusões dos inquéritos às mortes, supostamente por falta de socorro, mas, no entanto, ainda antes disso, de ter essas conclusões, já tomou medidas políticas, designadamente chamar a si a gestão do INEM, o que é visto como uma desautorização da Secretária de Estado que tinha essa tutela. Isto não é uma incoerência, por um lado, não reconhecer gravidade suficiente para se demitir, mas, por outro lado, desautorizar a Secretária de Estado que tinha a tutela do INEM? Francisco Brito, antes de mais nada, eu quero cumprimentar também todos que nos ouvem, com um especial cumprimento para si e para os meus dois interlocutores aqui neste programa. Conforme o Francisco refere aqui, eu não entendo que seja uma desresponsabilização, bem pelo contrário. Podemos sempre ver em cada tipo de atuação essa atuação de diversas formas e, sobretudo, aquela que nos pode dar mais jeito ou aquela para a qual estamos mais inclinados. Aqui, neste caso, nós podemos vê-la de uma outra forma. Nós podemos dizer uma enorme coragem política, uma enorme assertividade por parte da Ministra e querer chamar a si também a condução do problema num determinado sentido, no sentido de dizer que é uma aposta e da preocupação que este problema merece. Claro que podemos ver isto também noutra vertente, naquela que o Francisco Brito aqui colocou, e temos que o admitir que seja possível essa leitura. Mas há aqui um dado que eu acho que acaba por vai ser o dado determinante de tudo isto, é que neste momento é muito precipitado nós estarmos a fazer um julgamento final. E é precipitado exatamente porque todas as medidas que podiam ser tomadas neste momento, não as anteriores, mas neste momento foram tomadas. Neste momento também existem os respectivos inquéritos a serem conduzidos, não só pelo próprio Ministério, pela Administração Pública, mas também, penso que até pelo próprio Ministério Público, de forma que seria precipitado estarmos a fazer aqui um conjunto de julgamentos, quer julgamentos técnicos em termos de responsabilização total, como também de responsabilidade política. Eu percebi, por exemplo, que a deputada Paula Santos agora acabou de dizer até mesmo que até podia ir um bocadinho ao encontro daquilo que é a posição do PSD, por estranho que pareça, que tem a ver com a tal responsabilidade se poderia ficar tudo na mesma. E também percebo aquilo que o deputado João Paulo Rebelo também aqui diz, em termos daquilo que é a responsabilização política e que possa ser, no entendimento do Partido Socialista, fosse um momento de fazer aqui algum tipo de mudança. Eu consigo compreender essas duas posições, mas é exatamente por essas posições não serem, nem sequer serem coerentes com aquilo que no passado aconteceu, é que eu acho que neste momento seria absolutamente extemporâneo, não é o momento, era muito precipitado estarmos a fazer enquanto não conseguimos fazer um verdadeiro apuramento daquilo que são as responsabilidades. Por outro lado, e os meus dois antecessores também acabaram por ouvir a dizer aqui, o PSD tem de facto, o Governo, neste caso, mais em concreto o Governo, tem aqui uma pesadíssima herança. E uma pesadíssima herança que neste momento nem sequer é escondida por quem a deixou. O INEM foi encontrado num estado absolutamente calamitoso e sendo verdade que este Governo já teve algum tipo de tempo e algum tipo de condições, também não é verdade aquilo que aqui foi dito. Por exemplo, todos nós sabemos que foram feitos concursos e neste momento estão mais técnicos para entrar no INEM. Todos nós sabemos disso. Se nós virmos aquilo que os próprios sindicatos mandaram cá para fora através do comunicado, nós conseguimos perceber que é uma posição que não é uma posição tão hostil à posição do Governo quanto os meus dois colegas aqui quiseram fazer crer. Portanto, em conclusão, aquilo que me apraz dizer relativamente a isto é uma enorme coragem política da parte da Ministra. Não há aqui nenhum tipo de desautorização, mas sim uma assunção da responsabilidade, uma assertividade total relativamente a esta situação. E a própria senhora Ministra veio dizer uma coisa que é muito importante. No final, saberá tirar as devidas conclusões. Agora, essas conclusões não podem ser tiradas no início, porque senão, para que é que estávamos a fazer os respectivos inquéritos? Estávamos a julgar
logo à partida, logo à cabeça do problema. Portanto, isto eu penso que está respondido, até porque a semana passada também já abordámos este tema suficientemente e agora há que aguardar e esperar que efetivamente não existam mais problemas no INEM, porque é um assunto demasiado sério para nós estarmos aqui a degladiar-nos politicamente, quando, se as coisas não funcionarem bem, haverá seguramente o maior de todos os problemas, que são mortes dos nossos cidadãos. Vamos então passar para o segundo tema de hoje, a não ser que o João Paulo Rebelo ou a Paula Santos queiram acrescentar mais alguma nota, mas nesse caso pedia que fossem mesmo muito rápidos. Ou então passamos para o segundo tema e a haver mais algum... Francisco, eu peço desculpa, é mesmo telegráfico. Eu compreendendo digamos, a argumentação da deputada Paula Santos e concordando com ela, evidentemente, que o que nos interessa particularmente são as políticas, mas quer dizer, há momentos em que as responsabilidades são de indivíduos, são das pessoas, não tem só que ver com o desenho de políticas. Neste caso muito concreto, e eu tive necessidade de fazer esta segunda intervenção só para deixar isso claro, porque também não concordo muitas das vezes com aquelas posições de demita-se, peça-se a demissão do responsável, enfim, porque acho que objetivamente não adianta muito, mas neste caso concreto, este caso muito concreto, eu acho que é bastante paradigmático do que deve ser a assunção da responsabilidade de um governante, porque não queria estar outra vez a fazer uma nova intervenção, mas independentemente do que foi agora mesmo dito pelo deputado Paulo Edson Cunha, a verdade, independentemente das dificuldades, é que houve um momento em que teria sido possível que esta greve não acontecesse e que fossem garantidos serviços mínimos, com todas as dificuldades e faltas de recursos e de meios, inclusive humanos, que o INEM possa ter. Acho que aqui é um caso concreto e bastante, digamos, exemplar do que pode significar o pedido de demissão, de facto, do responsável político. Sim, ficou clara a sua ideia. Francisco, Paula Santos, sim. é muito telegráfico. Nós estamos a falar de responsabilidades de um governo, porque o governo é um todo, e um todo, enquanto opção, orientações que tenha, aliás, basta até ver as declarações que o Primeiro-Ministro tem feito sobre esta matéria, porque por isso é que nós colocamos estas matérias como questões de responsabilidade de um governo e das opções políticas de um governo, que sim, do PCP nem sequer tinha entrado em funções. Eu recordo que foi até o Partido Socialista que viabilizou e que permitiu que o governo entrasse em funções. Mas são dessas opções políticas que nós estamos aqui a colocar, a nos opor, e há necessidade, de facto, que haja uma ruptura com estas opções e uma opção política, de facto, alternativa, mas que as questões dos meios e do investimento nesta área da saúde seja, de facto, uma prioridade, coisa que não são neste momento. Passamos então ao segundo tema do programa de hoje, o Orçamento de Estado. Na sexta-feira terminou o prazo para os partidos apresentarem propostas na especialidade e foram apresentadas mais de 2.000 propostas, mais do que da última vez em que houve votação de um Orçamento de Estado, as propostas que parecem ser aquelas que vão estar em destaque na votação final global serão as que têm a ver com as pensões. O Partido Socialista quer um aumento de pensões, sem ser apenas o aumento que o Governo já tem vindo a falar que poderá fazer de forma intercalar, se as contas o permitirem. Também a questão da redução do IRC, se será 1 ponto ou se será 2, e o próprio INEM, que entretanto ganhou uma força acrescida agora face à situação que se tem vivido. Mas além destas propostas eventualmente mais relevantes na votação final, há muitas outras. Todos os partidos apresentaram propostas. O Partido Comunista, por exemplo, e eu refiro aqui especificamente o Partido Comunista porque ia começar pela Paula Santos, apresentou também várias propostas na Assembleia da República e depois fez questão de destacar aqui no Distrito de Setúbal várias propostas concretas de investimentos e infraestruturas para a região, salvo erro, 22 propostas. Paula Santos,
não lhe ia pedir, e até pedia que não o fizesse, que referisse aqui todas as 22 propostas, porque não teremos tempo para isso, mas porquê destacar as propostas aqui para o Distrito de Setúbal e se acha que existe alguma possibilidade de essas propostas serem aprovadas agora na fase da especialidade? Bom, nós no Orçamento de Estado e nesta fase da discussão tivemos de facto um enorme trabalho intenso de procurar apresentar propostas em diversas áreas, propostas que pretendem dar resposta a problemas concretos e indo com soluções concretas para problemas concretos. E além de aspectos setoriais, apresentámos também propostas para dar resposta a problemas concretos, sentidas pelas populações nos diversos distritos do nosso país e que naturalmente também no distrito de Setúbal, porque o Orçamento de Estado é um instrumento de opções políticas, é um instrumento também de opções sobre aquelas que, incluindo também a matéria de investimento público, muito embora nos últimos anos aquilo que nós identificamos é que o investimento tem sido muito insuficiente e muito aquém daquilo que é necessário e mesmo assim nem sequer esse é devidamente executado, é aquilo que temos identificado pelos números nos últimos anos. Quisemos neste orçamento, porque consideramos que o orçamento tem que também ter verbas para investimento, porque isso é essencial para o desenvolvimento do nosso país, das regiões do país, no plano económico e social, e por isso avançámos com essas propostas e fizemos questão também de as tornar públicas para que se conheça aquelas também que são as opções do PCP. Eu não vou naturalmente falar de todas as propostas, mas gostaria de destacar algumas que correspondem até inclusivamente a compromissos que ao longo dos anos vão sendo assumidos, mas a verdade é que depois não são concretizados. E os anos passam e esses compromissos não são concretizados. E o Metro Sul do Tejo, por exemplo, é um deles, que é um investimento estruturante na ligação na mobilidade, na ligação entre as populações de diversos concelhos, em particular os concelhos do Arco Ribeirinho Sul do Tejo, que permitiria, de facto, além das questões da mobilidade, tem um potencial também de contribuir para a proteção do ambiente, de alargar a oferta de transporte público para que se possa ir abandonando a utilização da viatura individual e promover e garantir as condições para a utilização do transporte público. Eu recordo-me por parte de diversos governantes de diversos partidos, de se falar do Metro Sul do Tejo, mas a verdade é que ele continua sem sair do papel. E, portanto, esse foi um dos aspectos que nós colocámos. Outro aspecto que nós colocámos também, associado a este ainda na mobilidade, que se prende com a ligação, a terceira travessia do Tejo, rodoferroviária, a ligação entre Lisboa e o Barreiro, também estruturante estes para a região e para o país e articulado depois também com a construção do novo aeroporto no Campo Tiro de Alcochete. Mas avançámos também com um conjunto de propostas várias de investimentos na educação, nas instalações das forças de segurança. Queria aqui suscitar a necessidade, de facto, de se avançar para o lançamento do concurso para a construção do Hospital no Seixal. Não se pode adiar mais, aliás, ontem já era tarde, é preciso, de facto, dar concretização. Paula Santos, sim. Peço desculpa por interromper, não podemos enumerar as medidas todas uma a uma. Não, mas estava só a destacar algumas. Sim, algumas. E eu até vou complementar o que disse, não só o lançamento do concurso público para o Hospital do Seixal, mas quando falou nas Forças Armadas é investimento para a base naval do Alfeite. Quando falou em educação, uma das coisas é a construção da escola secundária de Azeitão. Portanto, são mais de 2 dezenas de propostas que o Partido Comunista apresentou para o Distrito de Setúbal. Mas, de uma forma mais geral, que expectativa é que tem relativamente ao acolhimento dessas propostas? Acha que algumas delas podem ser realmente aprovadas na especialidade?
Se houver vontade política, isso agora cabe às demais forças políticas, nós vamos nos bater por elas, mas as outras forças políticas têm também aqui responsabilidades ao assumirem a sua votação relativamente a estas propostas. Agora, não se pode depois dizer uma coisa e depois fazer outra. E, infelizmente, temos assistido em diversos momentos a posicionamentos dessa natureza, e isso também revela, de facto, muitas das vezes que essas mesmas forças políticas, em relação aos distritos de Setúbal, a verdade é que não têm feito o investimento que é necessário nesse distrito. E estou-me a referir em particular ao PS, ao PSD, que são partidos que já estiveram e estão. O PS já esteve no governo, o PSD está neste momento e tem aqui, de facto, grandes responsabilidades relativamente a esta matéria. Francisco, permita-me só fazer referência a um aspecto... Muito rapidamente, Paula, eu ia mesmo já passar a... Sim, é muito rápido, mas eu gostaria aqui de suscitar uma questão, aliás, eu creio que que se prende também com o Orçamento do Estado o partido que adiantou logo no início da discussão do Orçamento do Estado uma proposta concreta foi o PCP, no aumento das pensões, peço desculpa, e que um aumento de 5% no mínimo de 70 euros. E nós consideramos que é mesmo importante um aumento desta natureza para, de facto, recuperar o poder de compra por parte dos reformados e pensionistas no nosso país. Sabemos que há reformados e pensionistas, cerca de 75% da sua pensão é inferior a 510 euros. Estamos a falar de pensões com valores que são muito baixos, o custo de vida é elevado e, portanto, há condições para um aumento como o PCP está a propor. Importa também perceber das demais forças políticas o seu posicionamento relativamente a esta nossa proposta, mas eu não queria deixar de fazer esta referência. E eu vou precisamente agarrar essa deixa, as propostas concretas dos partidos na área do aumento das pensões. A Paula Santos já sublinhou que no caso do PCP a proposta é para um aumento permanente, não se trata aqui de pagamentos intercalares, de 5%, o que daria 70 euros para todas as pensões. No caso do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda propõe também um aumento das pensões. O Chega propõe um aumento de 1,5% para os salários até 1.018 euros. O PS também, e o PS faz até do aumento de pensões a sua proposta mais relevante agora para esta fase de discussão da especialidade. O Partido Socialista quer um aumento de 1,25% para todas as pensões que fiquem abaixo de 1.565 euros, que são 3 vezes o indexante dos apoios sociais, e pretendem ter esse aumento permanente em vez de um suplemento extraordinário, como o Governo tem apontado, se as contas o permitirem, lá para o verão. E o Partido Socialista diz que o custo desta medida serão 265 milhões de euros. Paulo Edson Cunha, depois do braço de ferro na aprovação, na generalidade, do Orçamento de Estado, vimos que aí os temas que sobressaíam eram a redução do IRC, sobretudo a redução do IRC, e também a questão do IRS para os jovens. Agora temos aqui as pensões a ganharem força. Acha que com estas propostas dos diversos partidos e com a importância que o Partido Socialista está a atribuir ao aumento permanente das pensões, que o Governo se vai conseguir ficar apenas e garantir a aprovação do Orçamento de Estado por uma eventual subida extraordinária no verão, ou terá que ceder e teremos aumentos de pensões mais próximos daquilo que designadamente o Partido Socialista propõe? Bem, vamos ver. Nós temos tido vários episódios de uma telenovela que parecia que tinha terminado, mas o Partido Socialista está sempre à espera de uma pequenina sequela. Eu penso que estava a falar e não me estavam a ouvir, certo?
Houve aqui um corte, sim, mas foi muito breve. Pode retomar. Tem o microfone ligado, eu depois reparei. De qualquer forma, eu estava a dizer que, vamos ver, o Partido Socialista parece que está a gostar gostou da telenovela e quer fazer daqui um bocadinho uma mini sequela daquilo que tinha vindo a fazer até este momento. O Partido Socialista sabe bem que não existem condições para o aumento das pensões da forma como as quer realizar. O Orçamento de Estado está apresentado e da forma como o mesmo está desenhado, muito dele já força de algumas exigências do próprio Partido Socialista, não deixam grande margem para aquilo que o Partido Socialista quer, esses 265 mil milhões de euros. No entanto, vamos ver como é que as coisas poderão correr. É preciso mas, Paulo Santos Cunha, desculpa aqui a provocação, mas a insuficiência orçamental não faz grande sentido porque o governo que entende que 265 milhões de euros para o aumento de pensões, como o Partido Socialista propõe, que não existe orçamento suficiente, é o mesmo que admite a possibilidade de reduzir o IRC em 2 pontos em vez de apenas num ponto. Portanto, uma coisa não dá para a outra. Portanto, trata-se de opções políticas. É exatamente, no fundo, o que o Partido Socialista quer fazer é fazer um acordo num dia, fazendo um conjunto de exigências. E no dia seguinte vai um bocadinho mais longe e, afinal, as exigências eram totais. Portanto, o Partido Socialista focou-se em que não pode ser a redução do IRC, porque nós ainda esta semana estivemos em sede de Comissão de Trabalho e Segurança Social e o Governo apresentou um conjunto infindável de posições e um conjunto de benefícios que vão revitalizar a economia. A economia não se revitaliza de uma única forma, não é com uma única medida, é com um conjunto de medidas que deve ser apresentado. E o Governo tem um programa político e dentro desse programa político tinha uma redução de 2%. Desses 2%, neste momento o Governo, como todos nós sabemos, todo Portugal sabe, que o Governo cedeu 1% relativamente àquilo que era a sua expectativa inicial e das suas contas iniciais também. O que o Partido Socialista está a fazer, neste momento, é uma chantagem pura e dura. Por isso é que eu estava a dizer, é mais um episódio desta novela, porque da mesma forma nós vamos de 1% em 1% ou de uma exigência em exigência e é sempre só mais um bocadinho. Mas é só mais um bocadinho num lugar e quando o Governo ceder este porcento que nós estamos aqui a falar, o Partido Socialista irá inventar outra bandeira, outra linha vermelha com a qual não se dará por satisfeito. É preciso dizer que foi este Governo agora, ainda este ano, que deu um complemento, não só todos os complementos solidários e todas as medidas que nós já aqui temos discutido subejamente, mas também já foi este Governo que agora, há um mês ou dois, deu um complemento que promete dar esse mesmo complemento daqui a um ano, se houver condições orçamentais para o dar. Não é exatamente a exigência que o Partido Socialista está a fazer e também outros partidos que também o têm no seu programa, conforme o Francisco Rito disse. Portanto, eu acho que a proposta do Governo é extremamente razoável. Se gostávamos de dar mais em termos de pensões, claro que sim, mas o Partido Socialista está neste momento a querer dar aquilo que eles próprios não quiseram dar com folgas orçamentais. É preciso não esquecer que é o Partido Socialista que vem, por um lado, muito contente a dizer que deixou um excedente orçamental. Por outro lado, não foi este Partido Socialista que aumentou as pensões ao nível que quer aumentar agora. E isso também não se consegue compreender muito bem. Relativamente às medidas que a deputada Paula Santos aqui veio referir, era bom, com certeza que quer eu, quer o deputado João Paulo Rebelo, também as patrocinamos por completo. Agora, é preciso nós, aquilo que eu tenho dito todas as semanas quando falamos do orçamento, o dinheiro não estica. Nós temos que tomar um conjunto de opções. E há um conjunto de opções políticas para a nossa Península de Setúbal, ainda não estão absolutamente definidas, mas nós sabemos que vamos, e já tivemos aqui uma discussão há três semanas, relativamente a um ponto muito específico que foi falado no Congresso, que vai revitalizar toda a nossa zona do Arco Ribeirinho. E será através desse programa que muitas destas iniciativas que o PCP aqui referiu agora, e que com certeza na intervenção de João Paulo Rebelo também há de trazer à colação alguns dos investimentos
necessários aqui para a nossa península, todos eles, eu penso que a grande maioria deles começam já, alguns já estão em execução, ou já estão no início da execução, através daquilo que nós sabemos que é o lançamento do aeroporto e tudo aquilo que vai advir da escolha do aeroporto na Península de Setúbal e no Distrito de Setúbal. Não sei se... Sim, João Paulo Rebelo, também sobre o orçamento. Porquê agora este fincapé, digamos assim, do Partido Socialista sobre o aumento das pensões, quando não era um tema que estivesse naquele pacote mais agudo inicial, onde pontificavam a redução do IRC e do IRS jovem? Porquê agora as pensões e até que ponto é que o Partido Socialista faz deste aumento de pensões uma questão relevante para a votação no orçamento, na votação global final? Bom, em primeiro lugar, importa dizer, coisa que o Partido Socialista há meses tem vindo a fazer, que até que este nunca será um orçamento do PS, que o orçamento, de facto, no nosso ponto de vista, não responde às necessidades que os portugueses têm, enfim, que falha em áreas que para nós são fundamentais, mas também sempre dissemos, e daí ter acabado por contar com a abstenção do Partido Socialista na votação do Orçamento de Estado na generalidade e já anunciada também para este processo da especialidade, é esta ideia de que o Partido Socialista não se demitia de apresentar algumas propostas que pudessem melhorar de alguma forma o Orçamento de Estado. É verdade que houve aquele processo, enfim, de negociação que envolvia as questões do IRS jovem e as questões do IRC, e é justamente por ter caído a proposta do IRS jovem que, neste momento, há uma margem que nós, enfim, que é conhecida e que está estimada em cerca de 475 milhões de euros, e se quisermos a isto somar também uma margem que está identificada pelo próprio Conselho das Finanças Públicas de cerca de 300 milhões de euros, que nos permite, de uma forma totalmente responsável e de uma forma, deixem-me agora dizer, justa, porque quando estamos a falar em aumentar pensões, estamos a falar, de facto, em fazer um reconhecimento e uma valorização daqueles que trabalharam uma vida inteira em prol do desenvolvimento do país e, chegada a uma altura da vida em que estamos mais frágeis, estamos mais vulneráveis, portanto, precisamos, efetivamente, inclusivamente, de alguns cuidados de saúde que, como sabemos, são dispendiosos. Portanto, é nesta altura que um Estado, de facto, se deve demonstrar preocupado com os seus cidadãos, particularmente com os seus cidadãos mais velhos. E é neste contexto, e é por haver, de facto, esta margem que o Partido Socialista, como o Francisco Rito já avançou logo na introdução do tema, propõe um aumento de 1,25 pontos percentuais para as pensões, com um teto, objetivamente, que é, como também já referido, os 3 indexantes dos apoios sociais. Isto significa que pensões superiores aos 1.565 euros não beneficiarão deste aumento. João Paulo Rebelo, já agora deixe-me precisar aqui um aspecto. Esta proposta do Partido Socialista tem algumas semelhanças com a proposta do Chega, também para o aumento de pensões, designadamente em percentagens. O Partido Socialista propõe 1,25%, o Chega propõe 1,5%, portanto são mais 25 pontos percentuais, 0,25, um quarto de ponto percentual. Não há aqui uma diferença muito grande. O que há é, quanto ao teto, o Partido Socialista propõe este aumento de 1,25% para 3 IAs, 1.565 euros, e o Chega propõe 1,5% para as pensões até ao montante de 2 IAs, que são 1.018 euros e 52 cêntimos. Dada a proximidade das propostas, porque existe aqui alguma,
admite que possa ser aprovada na especialidade alguma destas duas propostas com os votos dos dois partidos, ou que exista uma aproximação e uma proposta aprovada pelos dois partidos na especialidade? Francisco, o Partido Socialista parte, isto já aconteceu no passado, como sabe, e nós sempre dizemos que as nossas propostas decorrem da consciência e, enfim, da avaliação que nós fazemos do que é necessário para o país, do que é necessário para alguns setores da sociedade, para alguma, enfim, para a população específica, como é, neste caso, a questão das pensões. Apresentamos as nossas propostas e não estamos condicionados. Aliás, era uma coisa, enfim, que seria absolutamente extraordinária e muito negativa, digamos, para o nosso regime, se o principal partido da oposição estivesse coartado na sua possibilidade de fazer propostas, porque elas poderiam vir a ter o apoio de qualquer outro partido na Assembleia da República e, especificamente, de um partido como é o partido Chega, enfim, partido extremista, como sabemos. Isso não pode condicionar o Partido Socialista, não pode condicionar o trabalho do Partido Socialista e, portanto, nós avançamos com a nossa proposta. Reitero que entendemos responsável e justa, não põe em causa, não coloca em causa, de facto, uma trajetória de o equilíbrio controle das contas públicas, sim. Bom, João Paulo, desculpe lá eu ter que apressá-lo, mas só temos aqui pouco mais de um minuto para cada um, se quisermos ainda falar do último tema, e eu gostava que falássemos, porque acho que é uma coisa muito apreciada pela comunidade, pelos cidadãos do Distrito de Setúbal, onde, como sabemos, existe uma pendularidade muito grande. Há muitas centenas de milhares de pessoas que trabalham na margem norte, em Lisboa, designadamente, e soube-se esta semana que os comboios da Fertagos vão passar a ser de 20 em 20 minutos, para termos uma pequena ideia da diferença que isto faz. Atualmente são de meia em meia hora nas horas de ponta e são depois de hora a hora fora desse período de horas de ponta. Este aumento da frequência dos comboios é muito apreciado e podemos até apontar aqui o conhecimento de causa do Setubalense. Foi o jornal que adiantou esta notícia esta semana e o alcance dessa publicação, por exemplo, no suporte online, foi enorme, com manifestação de agrado da esmagadora maioria dos leitores que quiseram fazer comentários. Portanto, isso mostra bem como é uma medida apreciada. Isto foi feito no âmbito do alargamento da concessão à Fertagos desta travessia até 2031. Eu começava agora por Paulo Edson Cunha, pedia-lhe só um minuto. O PSD apressou-se a distrital a emitir um comunicado, a congratular-se com esta medida. Que importância é que isto tem aqui para a nossa região, Paulo Edson Cunha? Mas pedia-lhe que fosse rápido. Francisco Brito, serei lapidar. Deixe-me só dizer uma coisinha relativamente à questão anterior. O próprio João Paulo Rebelo referiu aqui a importância que ele mais de uma vez falou do complemento solidário para idosos. Esse complemento solidário, no fundo, é tudo aquilo que o Governo já tentou aproximar daquilo que não tinha sido feito anteriormente. Não só com o próprio aumento em si, como para as tabelas relativamente ao acesso, e neste momento é completamente gratuito a todos os idosos, como também na questão do agregado familiar, portanto, não estar a contar o agregado familiar relativamente a essa situação. Isso, muitas vezes, é muito mais importante do que o próprio aumento em si, porque reflete-se em muito mais vantagens para o próprio idoso. Mas se conseguirmos um aumento, se fosse possível o aumento, nós estaríamos absolutamente contentes. Agora, relativamente a esta situação da Fertagos, tem que ser mesmo lapidar, porque já gastou o tempo praticamente todo. É dizer assim, sempre o Governo e o PSD, sempre ao lado das pessoas. E nós fazemos, está feito. Neste momento congratulamos com isto, porque é uma medida efetivamente nossa. Muito obrigado. Paula Santos, o Partido Comunista reivindica também aqui alguma ação, pelo menos os autarcas têm feito esta reivindicação. O Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, por exemplo, foi a primeira pessoa a dar notícia pública desta alteração dos comboios, porque tem tido reuniões quer com a Fertagos, quer com a Administração de Infraestruturas de Portugal. O que é que quer dizer sobre esta medida que será para entrar em vigor dia 15 de dezembro?
Bom, de facto, esta é muito uma reivindicação do PCP e permita-me que acrescente dos utentes e das autarquias da CDU. É a luta e é essa intervenção que naturalmente deve ser valorizada, porque efetivamente havia necessidade de aumentar os horários e a frequência dos comboios. Mas permita-me que acrescente dois aspectos telegraficamente. Um primeiro, que é a necessidade de prolongar a ligação ferroviária até às praias do Sado, em Setúbal, e em Lisboa até à estação Lisboa Oriente, e, como sabem, eu não posso também deixar de fazer essa referência, a reversão desta parceria público-privada, porque aquilo que defende o interesse público é, de facto, a gestão pública, e aquilo que nós temos assistido é por parte de quem gera esta parceria público-privada, de facto, não ter essa preocupação com o interesse público, mas sim com os seus interesses privados. Estes aspectos queria suscitar. João Paulo Rebelo, também sobre este tema, que importância é que atribui a este aumento da frequência do comboio da Fertagos e se aponta os méritos a alguém em especial ou não? Bom, muito rapidamente, é evidente que é uma muito boa notícia. Estamos a falar de uma medida e de uma alteração que impacta a vida de centenas de milhares de pessoas, de utentes, especialmente os diários, que evidentemente estarão satisfeitos com este anúncio. Eu não posso deixar de fazer uma pequena, enfim, em jeito até de provocação, porque tivemos o programa, mais uma vez, neste programa várias vezes falámos do legado e falámos da herança dos governos do Partido Socialista. É preciso também lembrar que, deste ponto de vista, esta alteração vem no seguimento também de um grupo de trabalho que foi criado pelo anterior governo e pelo, concretamente, Secretário de Estado das Infraestruturas, em que, de facto, num conjunto de propostas de melhoramento do serviço, uma delas era justamente esta e, portanto, nem tudo que vem de trás é necessariamente mau. E com isto terminamos o programa de hoje. João Paulo Rebelo, Paulo Edson Cunha e Paula Santos voltam a encontrar-se aqui na Popular FM na próxima segunda-feira, às 5 da tarde. O programa repete às terças, às 3 e fica disponível em podcast. Uma boa semana para todos, até de hoje a 8 dias. A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.